Tem hora que a verdade simplesmente escapa da boca de quem a gente menos espera. E quando três caras completamente diferentes, um humorista raiz, um amigo da casa e até um militar bem calmo começam a falar a mesma coisa, apontando exatamente para o mesmo alvo, aí a treta acaba virando notícia. Não foi coincidência, né? Não foi brincadeira e muito menos uma opinião solta. De repente, aquilo que parecia só mais uma zoeira virou um verdadeiro recado pro Podpah, né? E o alvo, claro, né, o nosso querido Igão. Emerson Ceará não pensou duas vezes antes de descer a linha no podcast. Mal Mal, um dos parceiros do Igão, tentou segurar a onda, mas não conseguiu defender o amigo. E para fechar o combo, Sargento Castro simplesmente perdeu a paciência, falou tudo que muita gente vinha engolindo há bastante tempo. E a sensação é clara, né? Parece que o jeito marrento aí do Podpah, principalmente do nosso querido Igão, tá saturando muita gente, mas afinal, né, o que tanto tá irritando a galera? A gente vai conferir aí essas críticas mais recentes ao Podpah, né, mais especificamente ao Igão, né, que andou recebendo aí nos últimos dias. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Emerson Ceará. O comediante Emerson Ceará talvez seja um dos últimos nomes que alguém imaginaria ver entrando em alguma treta com o Igão e a turma lá do Podpah. Só que, para surpresa de geral, durante a participação dele no podcast do Sargento Castro, o homem simplesmente descascou o famoso tamo competindo, tamo competindo. Tudo começou quando alguém no chat comentou que queria ver o Ceará lá no Podpah. Ele até parou para pensar por um instante, mas logo deixou claro, né, sem rodeios, que ele não iria de jeito nenhum. Não vou. Não vai não, será? Não vou não. Por que, cara, que você não vai? É um podcast. Eu não vou, porque eu... Cara, primeiramente que é maconheiro, né? É um bando de maconheiro. Eu não E tu foi lá. Só que ele não apenas falou que não iria, o humorista resolveu descer a lenha, né? Não só no Podpah, mas em toda a galera que anda junto com eles. Entre risadas, indiretas, bem diretas, né? Chamou os caras ali de maconheiros, ainda fez questão de deixar claro para quem quisesse ouvir o que realmente pensa dessa turma, especialmente de gente que, segundo ele, né, vive chapada ou é do time aí de quem faz o L. Algo que tá dando certo, ninguém copiar algo que tá dando errado. Pode ir pra caralho, pode ir pra puta que pariu, eu não vou. Eu não gosto, o que eu gosto? Puta, viado, travestino, mecânico, Uber, bicicleteiro, motoboy. Você nunca viu um drogado no nosso programa. Exatamente. Não tem drogado, não tem essa turma do L. O que é que se faz? Drogado, quem fez o L? Pô, nem pode ir pra puta que pariu e o corno que amassou. Eu acho, só acho, que o Ceará realmente não curte muito os caras. Mal Mal. Esse caso aqui é um pouco diferente porque a gente tá falando de um amigo dos caras, né? Alguém de dentro do círculo, mas que mesmo assim não conseguiu passar pano pro parça depois da besteira que ele falou. O Mal Mal tem o seu espaço no Podpah, aparece por lá, faz parte do time, porém, recentemente mostrou que não tá tão fechadão assim com o Igão em absolutamente tudo, como muita gente imagina. Você com certeza lembra das declarações aí do nosso queridíssimo Igão sobre a mega operação aí no Rio de Janeiro, né? Aquilo deixou muita gente irritada. A maior operação contra o crime organizado foi na Faria Lima, não foi numa favela. Pois bem, Mal Mal foi parar no podcast do Castro e é claro, né, os caras apertaram ele sobre o assunto. Quando perguntaram o que ele achava das falas do Igão, a primeira resposta foi direta. Ele não concordava com tudo que foi dito. Dá pra notar sem muito esforço que o homem começa a caminhar em cima de ovos tentando responder sem que pareça que está detonando o amigo. Ele fala, né, mas sempre com aquele cuidado de quem não quer se queimar com ninguém. Você concorda o que com o Igão naquilo lá que ele falou? Difícil, hein? Não, você tá Eu perguntando... não concordo com nada. Eu trabalho com cara. Só que algum tempo depois ele acabou abrindo o jogo, desenvolvendo melhor o que pensava, assim como muita gente deixou claro que ninguém queria ver tantas mortes acontecendo, porém explicou que naquele caso específico era quase impossível imaginar um desfecho diferente. Afinal, estávamos falando de criminosos armados até os dentes. Eu concordo, eu vou te falar com o que eu concordo. Eu concordo com a gente querer a paz, a gente querer o bem, a gente óbvio, não né? quer, ninguém quer morte, entendeu? Para surpresa de muita gente, o Mal Mal acabou sendo bem sensato no que diz. Ele afirmou que, goste ou não, não dá para combater crime oferecendo flores, como se tudo pudesse ser resolvido com carinho e conversa. Mas é foda também os caras combater o crime
com um pedaço de rosa. Ninguém vai chegar, ó, por favor, devolve os fuzil. Ah, por favor. Ele deixou claro que quando morrem inocentes não existe justificativa possível e nisso ele não concorda de jeito nenhum, mas reforçou que naquela mega operação o cenário era de guerra. E aí dá pra perceber que ele começa a falar sem medo, né? Solta umas opiniões bem diretas e sem ficar tentando proteger ninguém, acaba indo na direção contrária do que o Igor tinha defendido dias antes. Ninguém quer ver morte de inocente não, mano. Tá bom. Entendeu? Isso que é foda. Mas, pô, você vê, o que eu vi ali, numa operação no Rio de Janeiro, mano, ali é guerra. Ali tá acontecendo uma guerra. Ali é guerra. Os caras... Não tem como comparar. É Você outra tá fita ali, não mano. Aqui em São Paulo você não vê essas porra, mano. Não tem. De quebra, o Mau Mau acabou indo mais a fundo no papo e o pessoal explicou pra ele lá como que esse tipo de operação desse tamanho acaba deixando os bandidos encurralados e sem muita saída. Beleza, trocaram o tiro lá, morreu os bandidos, certo? Certo. Vamos colocar que morreu 90%. Esses 10% que sobrou vai retornar a 100%. Exatamente. Então, o que acontece? Beleza, matou lá os bandidos, fizeram a guerra, resolveu o crime. Tá errado. Isso daí que você tá falando tá errado. Também achava que era assim, mas tá errado. Precisa resolver de alguma forma. pra acabar. Precisa ter uma continuidade, calma aí, mano. mas deixa eu falar. Continuidade. É isso que eu tô dizendo mesmo. Você ia lá no morro. Mau, ZK, fuzilzão. Eita, Calma, eita, uma hipótese, uma hipótese. Caralho, mano. Você acabou de perder, ó. Traz um Big Mac pra mim lá, Você caralho. acabou de perder 100 parceiro, certo? Oxi. Você vai continuar no outro dia lá no morro? O primeiro que morreu lá embaixo falou aqui, acabou, família. Pra mim já era. Aqui tá bom, né? Minha carreira terminou Você aqui. não acha que muito cara desistiu? Muito. cara chega e fala, irmão, chega, os caras morreram, caralho. Os caras tá louco. Então pronto. Sargento Castro. Ao contrário do Mau Mau, que foi mais contido, o Sargento Castro passou longe de qualquer calma, né? Ele foi além até do Emerson Ceará. Falou com todas as letras que acha o Igor completamente sem noção, dizendo que ele não tinha noção nenhuma mesmo do que estava falando quando postou aquelas mensagens, né? Aquelas falas sobre a mega operação. A falta de conhecimento do Igão deixou o sargento revoltado e ele deixou isso bem evidente, né? Desde o começo, sem fazer questão nenhuma de disfarçar. Porque esse idiota aí. Mano, esse peraí, cara eu vou aí- até sair, porque senão vocês vão falar. É, O que não, tinha pra não. falar pro Igão, eu já falei, então... Fica aí, caralho. Não. Quero dar um recado pra esse Igão. Cara, você... Quem é você pra você ficar falando essas merda que você falou? Dá mais esse recado pra você. Que você é um idiota, cara. E afirmou que o Igão só sabe apresentar o podcast dele e por causa disso se acha alguma coisa. Depois ainda rebateu o que ele falou sobre os fuzis, por exemplo, dizendo que aquilo não fazia o menor sentido. E você fala, no Brasil não fabrica fuzil. Tá aqui um especialista de segurança, um delegado, um jornalista, que tá falando que aqui no Brasil se fabrica fuzil, inclusive fuzis caseiros. Então quem é você, cara, pra dizer, o crime tá na Faria Lima? Você é um bosta, cara. Você não sabe de nada. A única coisa que você sabe é apresentar esse podcast seu aí e acha que é alguma coisa na vida. Então quando você for abrir sua boca pra falar, você fala de qualquer coisa, menos de segurança, que você não manja nenhuma. Ainda rolou outro momento em que o convidado comentou que a maconha já tinha corroído o cérebro do Igão e ali deu pra ver, né, que a paciência da galera já tinha ido embora de vez. Uma coisa é certa, né, o Podpah, principalmente o Igão, tem uma fila enorme de críticos e depois da fala dele sobre a mega operação no Rio, isso ficou ainda mais escancarado. Até quem convive com ele de perto, como é o caso do próprio Mau Mau aí, não conseguiu concordar com o que o apresentador disse. No fim das contas, né, esse tipo de discurso funciona e agrada exatamente o público que eles querem atingir. Então, segue o jogo. Mas e você, concorda com o que eles disseram? Ou você acha que o pessoal passa do ponto aí na hora de criticar o Igão? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.